Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. A Patrícia, quando era criança, foi vítima de abuso por parte de seu tio. A descoberta desse terrível acontecimento abalou profundamente a família. E ao tomar conhecimento do ocorrido, a minha sogra, tomada por uma mistura avassaladora de dor e raiva, a dona Eremita, tão cega de ódio, tentou matar o cunhado, mas ele conseguiu escapar. E desde então a família nunca mais foi a mesma. E a minha sogra se mudou para bem longe, deixando o marido para trás. Isso ela fez porque o próprio pai da criança optou por acreditar no irmão, alegando que tudo não passava do fruto da imaginação da criança e da mãe. Dona Eremita acabou alugando um cômodo no mesmo quintal onde eu e a minha mãe morávamos e recomeçou a sua vida, apenas ao lado da pequena Patrícia. Como a minha mãe fazia amizades com facilidade, logo conquistou a dona Eremita e as duas se tornaram amigas inseparáveis. A minha mãe também era divorciada e vinha de um casamento frustrado marcado por agressões e violências. E as duas desenvolveram uma amizade tão forte que antes mesmo que a minha mãe pensasse em algo, a dona Eremita já estava concluindo seus pensamentos. E juntas, elas se tornaram fortes. E quando as pessoas perguntavam o que elas eram, mamãe respondia que eram irmãs. E assim, elas levaram essa amizade até o fim. Patrícia era uma menina frágil, sensível, medrosa e tímida, que não se envolvia muito com as outras crianças. E quando éramos menores, eu ficava irritado com ela e a chamava de bicho do mato. No entanto, conforme fomos crescendo, eu passei a respeitar os seus traumas. E desde o pré, a minha mãe pedia para eu cuidar da Patrícia e não deixar nenhum garoto mau se aproximar, e afirmava que eu seria como um anjo protetor. Afinal, aquela era a missão de todos os meninos da terra, proteger as meninas. E eu cresci assim. Para mim, todas as meninas e mulheres tinham que ser protegidas. E devido ao sofrimento que mamãe passou na unha do meu pai, ela estava determinada a fazer de mim um homem íntegro, respeitoso. E por isso, todos os dias me explicava qual era o meu papel na sociedade e na vida de uma mulher. Mamãe morria de medo de que eu me tornasse a cópia perfeita do papai. Ao final das suas explicações, ela costumava me perguntar: "Entendeu como é a vida, Nélio?" E eu apenas balançava a cabeça, confirmando que havia entendido. Na escola, a maioria das minhas amizades eram com meninas. Elas gostavam do meu jeito de conversar com elas, da maneira que eu as tratava, e isso deixava os garotos irritados. E para tentar me abalar, intimidar, passaram a me dar apelidos, zombar de mim. No entanto, isso não me afetava, pois eu tinha plena consciência de quem eu era, e nada do que eles diziam poderiam mudar aquilo. Onde eu estudava, havia muitos torneios esportivos, e por ser bom de bola, me tornei titular do time. E todas as tardes, enquanto estávamos treinando, as meninas apareciam na quadra, gritavam o meu nome, faziam um corinho dizendo que eu era o rei da bola. E aquilo
deixava os outros meninos completamente furioso. E por conta disso, um deles entrou com tanta violência que acabou quebrando a minha perna, o que me obrigou a passar meses de molho. E mesmo após o incidente, eu continuei recebendo todas as minhas colegas em casa. A minha mãe adorava ver a turma animada, falando todos ao mesmo tempo, rindo e gritando na maior euforia. E de lá de onde ela estava, ela dizia: eu era bem assim na minha juventude, trisquei, risquei e peguei fogo. E as minhas colegas simplesmente se desmanchavam de tanto rir. A dona Eremita vinha em casa com a Patrícia e ela ficava pelos cantos, e se eu perguntasse algo, ela não me respondia. E na escola era igual. Patrícia não tinha amigas e durante o recreio ela corria para o banheiro e só voltava quando o sinal tocava. Como a minha mãe pedia para eu ficar de olho nela, eu ficava, mas não me aproximava e nem puxava mais assunto, porque a Patrícia era uma garota difícil. Ela era bem diferente das demais. Uma vez, uma das minhas amigas comentou que a Patrícia passava o intervalo todo no banheiro, porque os meninos a seguiam, chamando-a de sem bunda, magrela, Olívia Palito e outras coisas assim. E a Fabiana, ela riu e disse que entendia os meninos, afinal, ela era bastante esquisita mesmo. E eu repreendi a minha amiga, dizendo que ela, como menina, deveria apoiar outras meninas em vez de se aliar aos garotos. E desde aquele dia, decidi tentar me reaproximar da Patrícia. E na hora da saída, corri para alcançar a filha da amiga da minha mãe. E ela se assustou ao me ver ao seu lado. Perguntou o que eu queria e eu respondi que não queria nada, apenas a companhia dela para voltar para casa. Então, mesmo ela não querendo, insisti e fiz centenas de perguntas. Mas imagina, a Patrícia permaneceu em silêncio e me ignorou legal. E quando chegamos, ela entrou primeiro, e enquanto eu fechava o portão, a Patrícia entrou em sua casa e fechou a porta na minha cara. Olha, não foi fácil conseguir arrancar um sorriso. Um sim, um eu aceito, um olá, um tchau, um boa noite. Mas como eu era o protetor da Patrícia, eu consegui. Aos poucos ela foi ficando mais leve, se abrindo mais e compartilhando comigo seus medos. E me confidenciou que não compreendia porque de repente surgia um medo avassalador de tudo e de todos, fazendo com que ela precisasse correr para casa e se esconder debaixo das cobertas. E sendo apenas um adolescente de 15 anos, eu também não sabia ao certo o que dizer. Eu só pedi a ela que confiasse em mim e que quando sentisse medo, me chamasse. E a Patrícia chegou a fazer isso várias vezes, especialmente quando era abordada por alguém novo que ela não conhecia. Certa vez, quando estávamos voltando para casa, um panfleteiro se aproximou e perguntou se poderia falar conosco por um momento. E de repente, a Patrícia começou a tremer e me puxou pela blusa, dizendo que precisávamos voltar rapidamente para casa e que não podíamos conversar com ele. Eu não entendi nada, mas vi que ela foi chorando o caminho todo. E quando chegamos, mais uma vez, ela se trancou em sua casa e eu só a vi novamente no dia seguinte. Na escola, consegui ajudar a Patrícia
a se enturmar com as meninas. E os meninos pararam de praticar bullying com ela, pois eu não a deixava mais sozinha. E aos poucos ela foi conquistando o seu próprio espaço. Bom, o dono das casas onde morávamos colocou o imóvel à venda e a dona Eremita e a minha mãe decidiram que iriam comprar uma casa juntas. E elas foram visitar alguns terrenos nos arredores de Botucatu. E quando encontraram um que gostaram, não pensaram duas vezes e mergulharam de cabeça no que chamavam de seu sonho. E quando fomos ver o lugar, até desanimei. Só havia mato, terra e muitos cachorros pelas ruas. E eu manifestei o meu desagrado, dizendo que não desejava me mudar para o fim do mundo. Contudo, a minha mãe, com a sua sabedoria, afirmou que o lugar quem fazia era nós e pediu para eu alegrar o meu coração, pois ali seria o nosso novo lar. E com o dono nos pressionando para mudar, a minha mãe e a dona Eremita contrataram um pedreiro e solicitaram que construísse um cômodo grande com banheiro na parte da frente e um outro cômodo com banheiro na parte dos fundos. Dessa forma, cada uma teria sua própria casa. E assim ele fez. E quando os cômodos ficaram prontos, nós nos mudamos. E aos poucos elas foram erguendo outros cômodos, e como o dinheiro era pouco, elas se tornaram ajudantes de pedreiros, carregando blocos, areia e cimento. E eu vendo que havia duas mulheres fortes de garra dentro de casa, aprendi a seguir o exemplo delas. Eu era o único homem, e por isso desde cedo precisei me posicionar, aprender a resolver os problemas de dentro de casa. E vendo a necessidade em casa, decidi trabalhar e consegui um emprego como ajudante de eletricista em uma empresa próximo à minha casa. O dono gostou de mim e começou a me ensinar tudo o que sabia. E quando eu comecei a ganhar um pouco mais, decidi investir em cursos e estudos. E a Patrícia continuava sendo a mesma garota medrosa de antes. E um dia conversei com ela e sugeri que fosse a um psicólogo, alguém mais qualificado para ajudar a lidar com os seus medos. E a minha amiga recusou a ideia na hora, dizendo que não era louca para ir a um psicólogo. No entanto, eu expliquei que um psicólogo não tratava apenas de questões de loucura, mas sim de ajudar a resolver os problemas internos de cada pessoa. E eu expliquei a ela que conhecia muitas pessoas que passavam por psicólogos e que, se ela quisesse, eu iria junto para dar uma força, e estendi a minha mão em sinal de amizade e apoio. Olha, demorou um pouco para que ela tomasse a decisão. Mas um dia, quando eu cheguei do trabalho, encontrei a Patrícia me esperando no portão, com um sorriso no rosto e visivelmente mais calma. E eu fiquei até surpreso e perguntei o que havia acontecido. E a minha amiga me confessou que havia feito a sua primeira consulta com uma psicóloga e ela estava se sentindo tão bem. A mudança de Patrícia começou a partir daí. E essa psicóloga foi uma bênção e ajudou a minha amiga a se libertar de muitos de seus traumas. E em uma noite de sábado, para nossa surpresa, enquanto estávamos brincando de buraco na minha casa, a Patrícia disse que precisava fazer uma revelação para se libertar e nos revelou que conseguia se lembrar do tio acariciando as suas partes íntimas
e que quando a imagem dele vinha à sua mente, ela tinha tanto medo que a única coisa que sabia fazer era se enfiar embaixo do cobertor, e que por anos a imagem desse tio se refletia em outros rostos, e o pavor era tanto que ela saía correndo. E uma vez chegou a ser atropelada porque entrou na frente do carro feito uma louca, achando que o tio estava atrás dela. Patrícia jogou para fora tudo o que a consumia e quando terminou, ela disse em voz alta: "Agora estou livre. Te perdoo, meu tio, e te deixo seguir em frente, para que eu também possa seguir a minha vida em paz." Esse momento foi bastante emocionante e eu confesso que eu até chorei. A Patrícia demorou mais tempo do que eu para concluir os estudos, pois todos os anos ela abandonava a escola e acabava por não terminar. Depois, finalmente, conseguiu um emprego em um escritório e somente aí decidiu então estudar direito, pois não suportava injustiça. E eu senti muito orgulho da mulher que ela se tornou. Mas eu só comecei a realmente prestar atenção na Patrícia como alguém interessante para compartilhar a minha vida quando ela começou a namorar um rapaz. E foi uma montanha-russa de emoções. Descobrir que a mulher que você ama está namorando outra pessoa não é fácil, especialmente quando você também não quer que ela pense que seus sentimentos surgiram apenas porque ela está com alguém. E sempre que possível, eu dava a entender que ela não combinava muito com o André e que eles não tinham, nada a ver, que ela era 1000 vezes mais inteligente que ele. E nisso, a Patrícia respondeu dizendo que também achava que não combinava com o André, e sim comigo. Na hora, eu até ri e perguntei se ela estava falando sério. A minha amiga confirmou que sim e admitiu que gostava de mim há muito tempo. Confesso que foi estranho começar a namorar a garota que cresceu comigo, que sabia tudo sobre mim e praticamente morava dentro da minha casa, assim como eu na dela. Mas acabamos nos entendendo bem. As nossas mães adoraram a ideia de nos ver juntos. A minha mãe não se casou novamente, assim como a dona Eremita. Cada uma tinha a sua própria casa e a sua própria vida, mas elas estavam sempre juntas. Viajavam, faziam amigos e saíam para dançar. E posso dizer que as duas tiveram uma vida bastante agitada e eu nunca as vi brigar. Era risada, piada e às vezes as conversas delas eram tão animadas, tão cheias de assunto, que pareciam que estavam na mesma casa, mesmo estando cada uma em sua própria residência. As nossas portas estavam sempre abertas, pois elas se comunicavam assim todos os dias. Me casei com a Patrícia no dia 24 de setembro de 2011 e desde então a gente nunca se separou, nunca dormimos longe um do outro. E ela sabe que pode contar comigo sempre que precisar, assim como eu também conto com ela. Tivemos 3 filhos, Larissa, Malcolm e Vitória. Nossas mães faleceram. Minha sogra em 2017 e a minha mãe em 2018.